bom dia, então, a todos. Vamos começar, então, nossa revisão aqui de Covid-19, né? Manejo de SRAG, também lembrando que a gente tem a síndrome gripal envolvida. A gente lembrar algumas condutas, né? E também em relação a atualizações que tiveram, né? Lembrando que conforme o conhecimento vai avançando, as condutas vão mudando, conforme as evidências científicas vão surgindo com experiência, com estudos sendo publicados, né? Com o tempo isso tudo vai se ressurgindo. Então, a gente, acho que a pretensão maior aqui é um reencontro nosso, visto essa pequena elevação de número de casos que nós tivemos agora no momento, por reintegração de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, principalmente de idosos. Então, vamos conversar só para lembrar um pouquinho, né? Lembrar da transmissão do vírus, do SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. A gente ainda tem aí a condição maior de transmissibilidade seria pela via respiratória, então transmissão por gotícula, né, e também a transmissão por aerossol envolvida. Por isso, a partir do momento em que a gente estuda e tem o conhecimento em relação à transmissibilidade das doenças, todas a gente consegue efetivar e pensar nas formas de prevenção. Aqui, então, como a transmissão por via aérea estaria mais envolvida, a utilização das máscaras ainda é mandatória, né? Então, quando a gente tiver ainda pessoas suscetíveis, principalmente as pessoas com fator de risco para gravidade, lembrando aqui que os idosos, né, nesse momento, né, estão no patamar de internação hospitalar, evoluindo ainda até para intubação orotraqueal, necessidade de leito de UTI. Então, a gente tem que ter um cuidado a mais, lembrar que gestantes também estão envolvidos, aqui é um serviço de referência, né, as gestantes, e também, né, as crianças pequenas também, que a grande maioria ainda não foi vacinada, então a gente tem que ter o cuidado em relação à vacina e os meios de prevenção, aí controle com a utilização correta de equipamento de proteção, né, individual. Aqui entra a utilização das máscaras. Ainda preciso dentro do hospital utilizar, estou vacinado, quatro doses, preciso ainda utilizar máscara para proteção contra a transmissão por aerossol? Sim, né, em todo momento em que o paciente possa estar produzindo aerossóis. São vários os momentos, principalmente dentro no momento de assistência e cuidado do paciente de UTI, não que de enfermaria também não aconteça, a gente sabe que pode ter produção de aerossol, por exemplo, em pacientes que estão tossindo, né, que estão com alta carga viral. Existe ainda a transmissão por contato e por fômites? Existe, né, mas a gente sabe que a transmissibilidade por esses meios são muito menores, mas envolvido também ainda não, a via respiratória. Então, pelo contato, a gente também tem que ter um cuidado, porque ela existe, apesar de uma proporção menor, que é a higienização das mãos, né? A higienização dos objetos que entram em contato com um paciente possível infectado, e para a gente evitar a transmissibilidade por essas formas também. Aqui, para a gente relembrar, então, o período de incubação da doença, que é aquele em que o indivíduo sofre infecção até iniciar manifestação de sintomas, né? Envolve também aqui um conceito que envolve também a definição de isolamento e quarentena, então é importante a gente ter sempre conhecimento, e isso foi mudando com o tempo dentro do conhecimento da doença, como eu falei no começo. Então, hoje a gente vê que depende muito da variante, né? Por exemplo, na Omicron, a gente teve foi visto de 3 a 4 dias, desde a infecção e manifestação de sintomas, na Delta um pouco mais, tá? Chegando até mais para 4 dias, antes a gente tinha lá um período mais ou menos médio, né? Estimado de 5 dias, na variante selvagem, né? No início do estudo da doença, após a descoberta do vírus. E o período de transmissibilidade, né? Quando que o indivíduo infectado continua ainda a transmitir o vírus. Então, na transmissão sintomática, quando o indivíduo infectado está apresentando sintomas, durante o período em que o paciente tem esses sintomas, ele vai estar transmitindo o vírus, né? Isso é bem característico, isso a gente já conhecia bastante em relação à influenza, por exemplo. Só que existe também a transmissão pré-sintomática, por isso é difícil o controle, né? Então, o indivíduo ele pode transmitir durante o período de incubação, que é esse que eu comentei, até com 48 horas antes do início dos sintomas, ele pode já estar
transmitindo. Então, a dificuldade de ter um controle em relação a controlar somente indivíduos sintomáticos, né? Então, pessoas assintomáticas carregam o vírus, transmitem o vírus, e aí, por isso a necessidade da utilização, por exemplo, de EPI, e eu friso aqui em relação à utilização das máscaras, sempre que houver a detecção de aumento de casos, ainda vírus circulante, e quando houver ainda pessoas suscetíveis. Lembrar que a vacina não protege 100%, não dá 100% de proteção a todos os indivíduos, né? Então, a gente ainda tem aí um percentual de suscetibilidade a manifestar sintomas e evoluir com risco, mesmo não sendo de grupo de risco, né? Com risco de gravidade. Em relação ao quadro clínico, todo mundo conhece bem, não, isso também não mudou, apesar de que alguns sinais e sintomas foram sendo incluídos, né, com manifestações diferentes aí, né, incluindo a COVID dentro de uma síndrome sistêmica, em alguns casos particularizados, né? Então, ele varia muito, né? E eles podem ser únicos, por exemplo, só dor no corpo, né? E uma coriza, ou a combinação de vários, né? Então, febre, calafrios, tosse, falta de ar, a fadiga pode ter ou não, dor no corpo muscular pode ter ou não, cefaleia, né? A nova perda, diminuição de olfato ou paladar, muito relacionada, né? Principalmente no começo, na variante selvagem, na Omicron também, a dor de garganta, congestão nasal, náusea, vômitos, até diarreia envolvida, principalmente em crianças, e adultos também, né? Teve muitos casos aí manifestando com alteração gastrointestinal, lesões de pele, manifestações em pele, por exemplo, também envolvido. Então, a gente vê que é um compêndio, né? Uma doença com várias manifestações e que houveram casos, né, também de manifestações muito diferentes, dedo do Covid, por exemplo, com eritema, né, sinais logísticos em extremidades, lesões de pele impactantes, assim, e manifestações neurológicas, né, perda de memória, e aqui também tem o envolvimento de Covid longa, que a gente chama, que é a síndrome pós-Covid, com a perduração dos sinais e sintomas por um tempo mais prolongado, chegando a meses, né? Isso todo mundo viu e viveu, muitos de nós. Então, a infecção assintomática ou pré-sintomática, então, tem pacientes, por exemplo, indivíduos que testam positivo, que não apresentam sintomas, né, nenhum sintoma consistente para a Covid-19, passa desapercebido e fez um teste por contato ou fez de triagem, né, e depois, conhecidamente, foi positivo. Tem os casos leves, com febre, tosse, dor de garganta, né, caracterizando a síndrome gripal que a gente tanto conhece, né? Cefaleia, mialgia, náusea e vômitos, a diarreia, e mais que não tem dispneia nem alteração radiológica pulmonar, não tem falta de ar nem cansaço. E na moderada, o indivíduo que vai apresentar, então, doença pulmonar, com saturação, já comprometimento pulmonar, então, quadro de pneumonia, pneumonite, com saturação maior que 94% em ar ambiente. Por isso que é um método importante de avaliar a gravidade, né, que nós aprendemos durante a Covid, foi bastante sistematizado, né, dentro da comunidade, é a aferição da saturação de oxigênio, né? Então, com esses pontos de corte te referindo à gravidade ou não. Severa com essa saturação de oxigênio menor que 94%, isso paciente em ar ambiente, né, com relação de PO2 e FO2 menor que 300, então alteração de troca, né, frequência respiratória aumentada, com infiltrado maior que 50%, isso visto na infiltrado pulmonar maior que 50%, isso visto na tomografia aí de tórax. Então, com comprometimento já pulmonar importante. A crítica, quando o paciente tem já insuficiência respiratória instalada, ou choque séptico, disfunção já de múltiplos órgãos, né? Muitos pacientes já em choque, né? São os pacientes que já devem estar em UTI. Então, a gente tem, né, a infecção assintomática e pré-sintomática, a gente não tem a prevalência conhecida, porque geralmente esses pacientes não são testados, né? Fora por ter tido um contato com algum caso positivo e preferiu a testagem, né? Por triagem, ou fez por mera curiosidade, né? Teve acesso à testagem e fez.
E são os casos mais comuns, até que o número de casos reportados. Eu fiz questão de colocar essa questão aqui, né, nem envolve tanto o nosso manejo hospitalar, mas é que é importante, né, nós temos ideia que o vírus circula, e não circula só em pessoas que têm sintomas, circula por todo mundo, né? Então, muitas pessoas estão carregando o vírus sem saber. Né? Então, a gente tem que ter consciência que a gente tem contato com o vírus a todo momento, né? Principalmente dentro do serviço hospitalar, serviço de saúde, onde a gente tem uma maior concentração, porque é onde os doentes vão, né? Mas, independente disso, no supermercado, no cinema, na padaria, onde dentro da nossa casa, né? Nós estamos em contato aí o tempo todo, né? Então, eu friso isso daqui porque eu vejo muito assim, alarde dentro das equipes, por exemplo, porque teve um contato com, que aconteceu um contato lá dentro da UTI, por exemplo, um serviço fechado, né, de uma enfermaria que teve contato com o paciente e não estava protegido, enfim, e aí aquela coisa de bloquear leito, né, tomar medidas extremas, né, as pessoas se desesperam, mas a gente tem que lembrar que a gente está em contato com o vírus o tempo todo. Tá? Então, por isso, enquanto houver aumento de número de casos, pessoas suscetíveis carregando o vírus, né, é importante ainda a manutenção das medidas de prevenção, higienização das mãos, utilização das máscaras, né? E sem falar aí da realização das doses de reforço da vacina, né? Lembrando que após 3 meses tem uma queda importante de títulos de anticorpos, as pessoas se tornam suscetíveis ainda de novo a fazer infecção ou reinfecções, tá? Então é muito importante aí a gente colocar essas medidas na nossa rotina, né? Não só nossa, da nossa família, está passando informação também para os pacientes, é muito importante, tá? Então, os sintomas menos comuns. Lembrar que idosos pode apresentar delírio, né? Quando tem aquele idoso que começa a desorientar, falar coisa com coisa, começa a agitar, ficar nervoso, irritado, ou então depressivo, né? Lembrar que são manifestações de infecção, muitas vezes, no idoso, tá? Essa alteração de comportamento, né? Queda, redução da mobilidade, fraqueza, alterações glicêmicas, sintomas oculares com vermelhidão, né, lacrimejamento, olho seco, sensação de corpo estranho, tudo isso pode estar envolvido. Manifestações dermatológicas, como eu falei, rash cutâneo, dedos de Covid, aqui eu coloquei uma foto, ó, nessa manifestação de pele, com essas lesões de placas, né, eritematosas aí em extremidades, e vermelhidões, manchas, né, placas, máculas grandes no pescoço, na face, no corpo por um todo, tá? Além do rush, que é aquelas, né, aquelas pintinhas espalhadas pelo corpo inteiro, vermelhas. Então, é muito importante quando a gente fala, né, em qualquer quadro viral que acomete via respiratória, a gente saber classificar. Então, a gente sempre tem aqui, a gente tem que ter em mente que todo caso de síndrome respiratória aguda grave, do SRAG, né, antes vai ser precedido por um quadro de síndrome gripal. Tá? Então, os sintomas se iniciam dessa forma, né? E se agravam, se houver o agravamento, o comprometimento pulmonar, né, extenso, aí o paciente vai entrar na dependência de oxigênio e vai entrar numa síndrome respiratória aguda grave. É muito importante, parece básico, né, falar disso, mas é muito importante para tentar distinguir e captar na história se é realmente um paciente de SRAG, né? Quando é admitido no hospital, quando ele é transferido, quando é feito o aceite da vaga, por exemplo, por conta de que envolve a necessidade de isolamento, né? A gente sabe da dificuldade que a gente tem em manter esses pacientes em isolamento respiratório, principalmente porque os quartos, o box, enfim, tem que ser privativo. E muitas vezes a gente acaba bloqueando o leito quando envolve nossas enfermarias, são enfermarias coletivas, né? E a gente acaba perdendo o leito, aí tendo toda a dificuldade aí na disponibilidade de leitos, né? Quando tem um volume grande de pacientes necessitando de internação, tá? Então é muito importante investigar na história, realmente houve uma síndrome gripal prévia, né? Então, um indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 sinais sintomas, teve febre mesmo, ferida, mas lembrar que, né, extremo de idade não faz febre muitas vezes, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, os distúrbios olfativos, distúrbios gustativos, perguntar, né? Criança tem as particularidades, aí considera também a obstrução nasal e sempre na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos, né, além
dos sinais de síncope, né? Confusão mental, delírio, aqui que eu comentei, a sonolência excessiva, irritabilidade, inapetência. Então, ele pode entrar só com essa manifestação de sinais, sintomas, pode entrar como síndrome gripal. E lembrar que nem sempre na COVID vai ter febre, né? A febre pode estar ausente. E os sintomas gastrointestinais podem estar presentes. Então, eles nos confundem bastante em relação à definição, né, de síndrome gripal, quando os pacientes fazem quadro fora do que é habitual. E a SRAG, então, como a gente define, né, síndrome respiratória aguda grave, só para a gente lembrar. Então, é sempre um indivíduo que tem com síndrome gripal que esteja apresentando, né, a dispneia, desconforto respiratório, ou a pressão, ou dor persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 94%, que seria o ponto de corte, sempre em ar ambiente, não no catéter, ou coloração azulada, que seria a cianose dos lábios e o rosto, né? Mostrando aí a insuficiência já de troca gasosa. Então, em crianças, além de ter essas particularidades, de novo, observar batimento de asa de nariz, a cianose, a tiragem intercostal, a desidratação e inapetência, né? A criança que parou de mamar, principalmente, tá em recusa, né, do que ela mais gosta. São os sinais de gravidade, tá? Lembrar que, né, são casos que têm que ser notificados, os casos de SRAG hospitalizado, óbitos por SRAG, independente da hospitalização, sempre na notificação obrigatória no CIVEP-gripe. Aqui, só para a gente relembrar, vou passar rapidamente para vocês, a história toda, né, de considerar o contato próximo de casos confirmados. Então, quando que a gente considera, né, que uma pessoa que possa ter sido exposta ao vírus. Lembrar que é uma condição muito difícil de se definir hoje em dia, que a gente está exposto a vírus, gente, a todo momento. A partir do momento que a gente saiu sem máscara, a partir do momento que a gente não se vacinou, a chance é alta de infecção se o vírus está circulando, tá? Independente disso. Mas em literatura, o que mostra? Né? A pessoa que tem estado próxima a pessoa infectada, esteja, né, exalando vírus, isso a gente não sabe, né? Não precisa ser dentro do hospital, pode ser fora, pode ser dentro de casa. Tocar mucosa do nariz, olhos e boca com as mãos contaminadas, uma pessoa que cuidou de um doente de Covid sem EPI adequado, que teve contato frente a frente por 15 minutos a mais, uma distância inferior, né, quase 2 metros, sem uso de máscara ou alguma barreira protetora. E também por vários períodos, que no período de 24 horas são 15 minutos, também pode ter sido infectado. Uma pessoa que teve em ambiente fechado por 15 minutos ou mais, uma distância inferior a 2 metros, sem uso de EPI, uma pessoa que reside na mesma casa, né? Também tem um alto risco aí de casos de ser uma pessoa carreante ou infectar, ou se infectar. Casos confirmados, então, como a gente define, né, com certeza, tá? O diagnóstico por critério clínico epidemiológico, né? Então, caso de síndrome gripal, caso de síndrome respiratória aguda grave, com esse histórico, né, de contato próximo domiciliar, com aquelas definições do slide anterior, nos 7 dias anteriores ao surgimento dos sinais e sintomas de um caso confirmado para COVID, tá? Por critério laboratorial, independente do status vacinal, isso não conta. Caso de síndrome gripal ou SRAG com teste de biologia molecular positivo, ou então outros métodos, né? A gente tem o RT-PCR com real, existe o RT-LAMP, que são resultados mais rápidos, e também o teste de antígeno, que é o mais utilizado hoje, que é o famoso teste rápido, né? Que também positivo fecha caso, tá? Então, por critério laboratorial, indivíduo assintomático com resultado de exame, né? Então, por acaso foi feito o exame por ter sido compactante dentro daqueles critérios que eu falei, né? Foi lá e fez um PCR, né? Ou fez um teste de antígeno, que é o mais utilizado hoje. Lembrar que a gente tem os outros testes vendidos na farmácia, que devem ser confirmados, né? Para fechar caso, aí dentro do serviço de saúde, esse seria o ideal. Então, sempre que tiver positivo, né, aí também fecha caso, em pessoas assintomáticas, tá? Aqui, para a gente lembrar e fazer uma revisão em relação às comorbidades, né, que são os grupos de risco para doença grave, para evolução para SRAG, né, e doença crítica.
Então, aqui eu coloquei até aqui bem destacado, porque lembrar que a gente tem que ter um cuidado a mais com esses pacientes, além de estar, né, aqui levando para vacinar, mostrando a importância da vacinação, né, principalmente nos idosos, né, porque é esse que nós estamos vendo que estão sendo mais prejudicados no momento com essa variante ainda, evoluindo com doença grave, com SRAG e também morrendo, né, a gente teve óbitos aqui no nosso hospital, desde que teve esse aumento no número de casos, né, então, indivíduos que não foram vacinados, com idade avançada, acima de 65 anos de idade, são importantes fatores de risco para a gravidade, tá? Isso já estava escrito e é o que nós estamos vendo hoje no nosso dia a dia, tá? E aqui a gente tem, né, aqui publicação do guideline do CDC, e aqui mostrou, né, um estudo de todas as ondas que teve no mundo inteiro, né, esse é o CDC americano, aqui comorbidades mencionadas em meta-análise e revisão sistemáticas para mostrar comorbidades que têm maior risco de complicação. Então, asma, câncer, doença cerebrovascular, doença renal crônica, né, dos estágios mais avançados, as doenças pulmonares crônicas, as hepáticas também crônicas, fibroses císticas, pacientes diabéticos, esses pacientes não podem estar sem vacina, né? Então, são pacientes que têm alto risco de evolução com gravidade. Condição médica complexa, por exemplo, genética, neurológica, metabólica, doença cardíaca congênita, obesidade, aqui, diabetes novo, né? Doença pulmonar crônica, anemia falciforme, isso em crianças, desculpa, né? Aqueles lá, esse aqui seriam os em adultos e aqui em crianças, tá? Anemia falciforme e doenças imunossupressoras, né? Então, são essas crianças também que têm uma maior chance de evolução para SRAG, necessidade de internação e ocorrência de óbito. Então, essas crianças têm que também estar vacinadas, têm que ter acesso, né? Estimula a vacinação e não nunca o contrário. Aqui, na verdade, continuando em relação aos adultos, acho que eu misturei os slides aqui, tá? Seria uma lista, né, enorme aqui, lembrando dos pacientes AIDS, né, os pacientes que têm imunossupressão pelo HIV, não os que estão em tratamento e que possuem CD4 elevado, mas, por exemplo, tuberculose também, que é uma referência para nós, uso de corticoides, doença cardíaca, malformação congênita, né, paralisia cerebral também entra, e os pacientes transplantados todos, uso de corticoides, que eu já falei, então são os obesos, né, a gente teve muito caso de obesos também evoluindo com SRAG, né, nas outras ondas, então são todos pacientes que têm que estar vacinados, né. Aqui são alguns critérios de internação hospitalar, que é bom também a gente relembrar. Lembrar da saturação com ponto de corte de menor ou igual a 94%, é uma condição que define. Frequência respiratória maior que 24. A dispneia, né, a falta de ar, dificuldade de respirar. Obesidade, diabetes, né, as doenças ali, as comorbidades. Os pacientes com síndrome gripal que têm essas comorbidades geralmente vão evoluir com algum desses critérios. Os extremos de idade, principalmente idosos maior que 75 anos, a doença imunossupressora, né, que entra muito a nossa referência, que são os pacientes AIDS, a deterioração clínica, instabilidade hemodinâmica, hipotensão também. Em relação à alocação de pacientes, né, eu quis colocar aqui para ter alguns critérios, só para a gente estar relembrando, lembrar que isso é muito particular também dos serviços e das suas condições de cada serviço, né? Disponibilidade de leitos e tudo mais, tá? Então, são os pacientes que vão ficar em leito de enfermaria, que não tem complicação clínica, né? Que não tem disfunção orgânica aguda, sinais de sepse, nem choque séptico, que tem necessidade de um aporte de oxigênio máximo 3 litros por minuto no catéter nasal, né, que esteja com a saturação lá maior ou igual a 92%, frequência respiratória menor que 24%, catéter de alto fluxo com FO2, né, a máscara ali até 50%, máximo, ventilação não invasiva por até 2 horas por período. Então, seriam, né, os critérios para a enfermaria, né? Mais que isso aí já entra na UTI. Mas claro que depende de disponibilidade de leito, né? Cada serviço tem sua realidade. Então, os pacientes que precisam de UTI, pacientes com necessidade de oxigênio suplementar, sempre, com catéter maior que 3
com necessidade de oxigênio maior que 300 minutos, né, para manter essa saturação maior que 92%. E também que necessitem um suporte ventilatório não invasivo para manter essa saturação maior que 92%, são os principais critérios, tá? Aqui, para lembrar, os critérios de imunossupressão, são critérios também que vou passar rapidamente para vocês, para ilustrar aqui, que nós atendemos, somos referentes principalmente paciente AIDS, né, pacientes também da hematologia, né, pacientes de reumatologia, que faz uso de corticóide, por exemplo, mais que 15 dias, né, lembrar dos outros imunossupressores, aqui também uma referência renal para, né, tratamento de renal crônico, e aí pode ter pacientes envolvidos com transplante renal. Então, lembrar que esses pacientes, doença renal terminal, por exemplo, esses pacientes, eles carregam o vírus por mais tempo, né? E eles têm uma altíssima chance de serem pacientes críticos, com evolução para SRAG, necessidade de leito de UTI. E são pacientes que carregam, né, e permanecem ali com vírus ativo por mais tempo. Às vezes a necessidade de tempo de isolamento, por exemplo, respiratório é maior, né? Então, são fatores determinantes da suspensão da precaução, tá? Então, lembrar que esses pacientes aí são mais especiais, né? Para a gente lembrar os critérios de isolamento, teve algumas alterações, acho que do início do ano para cá, de acordo com o conhecimento, né, fornecimento de testagem, enfim. Então, esses daqui são os critérios colocados pela nossa nota estadual, tá? Que os municípios seguem também. Eu acho que a EBSER também não é diferente. Então, a gente sempre vai iniciar o isolamento, né, dentro dos quadros de síndrome gripal, tá? Isso só para conhecimento, não são os casos que geralmente que a gente tem dentro do hospital, apesar de que às vezes a gente tem infecção hospitalar, né, transmissibilidade dentro do hospital, isso pode acontecer, isso em qualquer serviço. Lembrar que nós, como profissionais, podemos carregar vírus, né, o contato com outros pacientes que estavam assintomáticos, internados por alguma outra condição, né, que poderia estar transmitindo vírus, o acompanhante que pode trazer. Então, a gente sabe que são condições diferentes de ter controle, difíceis de ter controle, né? Então, iniciar o isolamento imediatamente, poderá ser ou domiciliar, se for a nossa realidade aqui dentro, né? Suspenso no 7º dia completo do início de sintomas, se estiver sem sintoma, né? Afebril, claro que sempre sem o uso do antitérmico, tem que checar se não está com uma dipirona ou paracetamol de horário na prescrição, há pelo menos 24 horas com remissão de sintomas respiratórios, tá? Não tem necessidade de realizar um teste de triagem, né, molecular, nem teste de antígeno, e manter as medidas adicionais, a utilização da máscara sempre que possível até o 10º dia, aí completando do início de sintomas, tá? Se tem acesso à testagem no serviço de saúde, o isolamento, né, respiratório pode ser reduzido, suspenso no 5º dia, completo de início de sintomas. Se der o resultado de teste, vou falar teste de antígeno, não de molecular, porque a gente não tem acesso, realizado no 5º dia aí de sintomas, e se tiver febril, né, sem uso de antitérmicos, pelo menos 24 horas, remissão de sintomas respiratórios. Claro que os cuidados com as medidas adicionais devem ser mantidos até o 10º dia, tá? Então, a gente pode encurtar tempo de isolamento utilizando aí o acesso à testagem, né? Principalmente o teste de antígeno, que a gente tem maior acesso. Se o indivíduo permanecer sem melhora dos sintomas respiratórios, ou tiver febre no 7º dia, então ele vai lá para ou se der o exame positivo, né, no 5º dia, que foi avaliado, ele vai ser mantido no isolamento respiratório até o 10º dia, tá? E o isolamento deve ser até o 10º dia completo após o início dos sintomas. Então, isso aí não interfere. Para pacientes imunocompetentes que estão com SRAG, ou seja, SRAG é igual a internação, tá? Dentro do hospital, paciente com síndrome respiratória aguda grave, paciente grave, crítico, com Covid confirmatória, né, para os critérios que eu falei, eles vão seguir em precaução respiratória, isolamento, que deve ser iniciado imediatamente, só pode ser suspensa após 20 dias do início de sintomas, tá? Desde que esteja febril, sem uso de antitérmico, pelo menos 24 horas.
E indivíduos gravemente imunossuprimidos, aquela lista que eu falei para vocês, que tem o diagnóstico de Covid por qualquer um dos critérios, tá? As medidas aí também vão ser suspensas após 20 dias após o início de sintomas, tá? Independente se estiver SRAG ou síndrome gripal. Então, essa é a diferença quando o paciente tem o que ele está dentro dos critérios de imunossupressão, tá? Claro que sem sintoma, 24 horas, né? Sem uso de antitérmico, afebril. Então, seria essa a diferença. Em relação a exames complementares que a gente faz nos pacientes que internam, principalmente os pacientes com SRAG, né? Então, é sempre recomendado, obrigatório a realização do painel antes do paciente estar sendo diagnóstico, né? Lembrar que também, dependendo do diagnóstico de COVID, pode ter infecção com infecção viral ao mesmo tempo, tá? A gente viu casos sendo relatados com infecção de influenza e Covid ao mesmo tempo, vírus essencial respiratório, então nem sempre um vírus só está circulando e causando infecção, né? Então, geralmente pode ter algum momento aí de vários vírus circulando e aí é bom a gente saber, tá? Então, dentro do painel, né, viral, que o LACEN, que a nossa referência faz, é visto aí a pesquisa de vários vírus respiratórios, né? Influenza, essencial respiratório, adenovírus, tudo mais, principalmente crianças, né? E os exames complementares de acompanhamento normal, né? Hemograma, bioquímica, enfim, que a gente faz na nossa rotina, o PCR para acompanhamento de melhora de processo inflamatório, e sempre, claro, de acordo com a avaliação clínica e particularidade de cada paciente. Né? O coagulograma é um exame importante, lembrar que a COVID também está relacionado com alteração muscular e também com alteração de coagulação do sangue. A hemocultura é importante, fazer cultura, principalmente se o paciente tiver ali os sinais, sintomas de sepse, de disfunção orgânica, ou então já em choque séptico. Os exames radiológicos para avaliar o comprometimento pulmonar e também se há condensação, por exemplo, ou infecção bacteriana associada. Lembrar, o raio-x de tórax pode ser feito, mas lembrar que é mandatório sempre que houver disponibilidade da tomografia de tórax, né? Muitas lesões não são vistas, principalmente o padrão inflamatório, né? Que a gente vê que é aquele padrão de vidro fosco, só é visto na tomografia. Então, o raio-x ele pode vir normal, até a própria tomografia às vezes pode estar normal. Então, a particularidade em relação ao COVID, com o tempo a gente foi vendo que, né, as lesões aparecem mais periféricas, bilateral, com ou sem consolidação em linhas intralobulares visíveis, né? Ou opacidade só multifocal. Então, assim, ela pode aparecer muito característica, mas também de várias formas, né? Esse sinal do halo reverso, outros achados de pneumonia e organização observados posteriormente, né, na doença de casos mais arrastados, né? Então, tem a sua particularidade, que às vezes nos coloca assim, olha, pode ser Covid, às vezes a suspeita vem somente após ver a tomografia, né? Pela história, às vezes é muito confusa. E aí, então, lembrar que também, né, às vezes, muitos casos fogem do padrão. Em relação ao tratamento, né, para a gente ir finalizando, tá? Em relação ao tratamento, nós temos, graças a Deus, novidades nesse ano. Aqui, né, falando assim, em geral, depois a gente vai falar dos antivirais que já estão disponíveis, aí, liberados pela Anvisa, né, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, tá? Em relação à antibiótico terapia em pacientes ambulatoriais internados, sem indicação, na verdade, assim, lembrar que a gente está falando de doença viral, né, quadro viral. Então, não teria indicação de antibiótico terapia, lembrando que são casos de doença viral, antibiótico terapia, né, é indicada para doença bacteriana, né. Claro que a gente vai avaliar a gravidade, sinais e sintomas associados que podem, né, aí o paciente está com uma co-infecção bacteriana, né. Muitos pacientes, por conta do quadro viral, fazem imunossupressão e o fator de risco é alto para evolução com infecção bacteriana, isso é clássico em todas as doenças virais, né? Então, a gente tem que avaliar também com cuidado. Então, em pacientes internados, mesmo com leucocitose, PCR elevado, que isso o quadro viral também faz, não é só bactéria que faz leucocitose, tá? E se tem uma procalcitonina, que é um marcador de infecção bacteriana, né? Um marcador inflamatório, que
que pode nos indicar, junto com o quadro clínico, nunca isoladamente, né? Se a procalcitonina estiver em valor normal, seria um marcador para nos direcionar, não teria indicação de antibiótico terapia. Tá? Mas isso é uma conduta muito clínica e particularizada, né? A gente não pode generalizar. Sempre levar o quadro, né, como um todo aí antes de ter essa conduta. Em pacientes com leucocitose, PCR elevado e procalcitonina alterada, aí teria indicação de cobertura de pneumonia adquirida na comunidade, uma infecção bacteriana secundária, né? Por exemplo, uma das opções seria ceftriaxone aí associada ao macrolítico, aqui eu, né, coloquei claritromicina, poderia ser azitromicina, para cobertura também de germes bactérias atípicas, tá? Ceftriaxona ali é referência, né, para pneumococo principalmente e outras bactérias causadoras de pneumonia na comunidade. O uso do corticoide, né, também tem a sua indicação, tá? Dexametasona, metilprednisolona principalmente, nos pacientes hospitalizados, tá? Com saturação menor que 94, casos de SRAG em área ambiente, né? Então, que esteja nessa condição, com o critério para SRAG, síndrome respiratória aguda grave, tá? A dose seria essa daí, de literatura, o tempo mais ou menos de 10 dias, e lembrar que a suspensão, né, após 10 dias de uso prolongado deve ser feita de forma gradual, com desmame. Existe equivalência, né, para a gente fazer a troca ali de, por exemplo, endovenoso para oral, né, para prednisona. Então, o corticoide tem seu benefício, vários estudos mostraram, né, principalmente redução de internação e mortalidade, tempo de internação, né. E tratamento antiviral em si, o que a gente tem disponível? São várias medicações já aprovadas pela Anvisa, eu coloquei aqui, né, não quis colocar todas, coloquei aqui as mais importantes, tá? Coloquei o Remdesivir, que é um antiviral, um análogo do nucleotídeo, ele foi registrado na Anvisa em março do ano passado, porém ele não foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde para a rede pública, tá? Então, não teve disponibilização, né? Somente acesso nos serviços privados, tá? Então, já é comercializado no Brasil, né? Quando aprovado pela Anvisa, só isso que significa que ele pode ser utilizado no Brasil, tá? Ele tem, então, indicação para paciente internado, né? Para pacientes que não têm necessidade de oxigênio suplementar, com risco de evolução para doença grave, né, os pacientes que tenham risco, infectado pulmonar, saturação menor que 94 em área ambiente, necessidade de suplementação de oxigênio, dentro de 7 dias do início de sintomas, ele teria indicação bem nesse início. Tá? Paciente ambulatorial, que não tem necessidade de oxigênio suplementar, e risco de evolução para doença grave, dentro de 7 dias de início dos sintomas, lembrar do acompanhamento de enzimas hepáticas e renais, conforme a orientação de bula, que tem exame de detecção COVID-19 com laudo, né? Tem que ter um COVID aí confirmado, tá? Então, só para vocês conhecerem aí o Remdesivir, né? Acesso somente na rede privada. Agora, nós temos também o baricitinib. O baricitinib é um medicamento, então aqui eu botei toda a regulamentação, porque é uma droga que chegou para nós. Ele está disponível desde março março do começo desse ano. Houve, no ano passado a Anvisa já tinha liberado, né? Então teve a incorporação no SUS, né, para a rede pública desde março desse ano. E aí o Ministério da Saúde fez uma aquisição, uma compra, né? Só que fez uma doação aí para os estados, agora, a partir da publicação dessa nota número 6, foi agora em novembro, se eu não me engano, né? Publicação da nota. E aí tem todo o trâmite de chegada no estado, enfim, o medicamento ele foi referenciado para os hospitais de natureza jurídica de direito público, né? Então, os hospitais públicos deviam gerenciados por OS. Nosso estado, no Mato Grosso do Sul, definiu os hospitais de referência, né? De direito Covid, UTI Covid principalmente, e aí fez a disponibilização dos medicamentos. Então, esse medicamento já está disponível no nosso hospital, mas lembrando que ele tem critério para ser utilizado, né? Então, são pacientes
que tenha a confirmação, né, do Covid-19, o critério tem que ser com confirmação laboratorial, hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou catéter nasal, ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio, ou ventilação não invasiva, né? Então, esses são os critérios principais para a utilização do baricitinib. Ele não tem indicação para gestante, ele não tem indicação para crianças, tá? Somente adultos. Aí, se não me engano, maior que 18 anos, né? A posologia dele ele é um comprimido, é uma vez ao dia durante 14 dias ou até alta hospitalar, o que acontecer primeiro. Porém, a gente define os protocolos como uso por 14 dias, né? Seriam 14 comprimidos, um tratamento para o paciente, tá? Tem toda a regulamentação em relação à prestação de contas para o Estado, para o Ministério da Saúde, né? Tem que ser feita ali através desse formulário, né? A dispensação farmacêutica tem que ser encaminhada na notificação do paciente, né? Vou lembrar que são medicamentos caros, né? Então, de alto custo, então toda a prestação de contas deve ser feita pela assistência farmacêutica, pelos serviços que estão utilizando, né? Então, no nosso estado, somente os hospitais de referência que foram colocados, o HUFGD é um deles dentro do estado, tá? Aqui para falar algumas particularidades em relação à droga, né? O baricitinib, ele é um inibidor dessa Janus quinase, é usado no tratamento da artrite reumatoide, então era uma medicação já conhecida, ele tem esse efeito imunomodulador, não é um antiviral de ação direta, né? Ele só tem interferência na entrada do vírus na célula, tá? Então, uma opção para pacientes que necessitam de alto fluxo de oxigênio, como eu falei, então dentro dos critérios, tá? Então, ele não serve, ele não teria indicação dentro dos estudos, teve uso limitado em pacientes em ventilação mecânica, né? Então, não teve ali resultados publicados com benefício, enfim, então, não tem essa indicação aí dentro da nossa realidade, tá? Então, pacientes entubados não teriam indicação. Como eu falei, 4 miligramas via oral até 14 dias, tá? E precisa de ajuste para a função renal, quando a taxa de filtração ali for menor que 15 ml por minuto, tá? Outro tratamento antiviral disponível, então, que a gente tem é o nirmatrelvir com ritonavir, né? Ele tem esse booster de ritonavir, o nome comercial Paxlovid. Então, a Conitec, né, o órgão do Ministério da Saúde, incorporou esse tratamento para utilização nos grupos de pacientes com sintomas leves a moderados, tá? Que não requerem oxigênio suplementar, independente do status vacinal. Então, pacientes imunocomprometidos com idade maior ou igual a 18 anos, então os adultos, né? Não é indicado para criança, não é indicado para gestante, tá? E com idade maior que 65 anos, sem ser imunocomprometido, tá? Então, idosinhos extremos de idade, sem necessidade dos critérios de imunossupressão, ou adulto maior que 18 anos até 64, né? Aí que tenham, então, dentro daquela lista de imunossupressão que eu falei, tá? Que são os mesmos critérios utilizados para vacinação da Covid, publicados pelo Ministério da Saúde. Então, ele tem o objetivo de redução da internação hospitalar. Então, uma droga para ser utilizada dentro do quadro de síndrome gripal, né? E como que a gente tem acesso a esse tratamento, tá? Então, independente do status vacinal, se está vacinado, se não está, quantas doses tomou, se chegou anticorpo ou não, tá? O paciente que se enquadra em um dos grupos que eu comentei, citado, deve cumprir todos os pré-requisitos, tá? Então, ter Covid-19 confirmada por teste laboratorial, tá? Estar entre o primeiro e quinto dia de sintomas, então tem que estar dentro desse período, tá? Fora disso, né, não teve comprovação de benefício. Apresentar quadro clínico leve ou precisa de alta replicação viral, né? Apresentar quadro clínico leve ou moderado, tá? Então, Covid não grave, dentro daqueles critérios que eu falei no início, e não requer oxigênio suplementar. Então, não é para os casos de SRAG, tá? Então, é voltado para a síndrome gripal, dentro desses pacientes aqui que eu comentei no início, tá? Aqui em cima do slide. Bom, dentro do fluxo, né, o Ministério da Saúde disponibilizou um quantitativo para os estados, já está na nossa CAF estadual, já teve uma publicação dentro da nota do estado, também da CAF estadual publicada em diário, e o que depende, então, para ter acesso, né? Então, lá dentro da nota do estado, colocou para ser dispensado pela farmácia municipal, então, pela CAF
né, coordenadoria de farmácia dos municípios. Então, depende dos municípios montarem seus fluxos para estar dispensando, tá? Então, eu não sei como está isso aqui hoje, aqui no nosso município, em Dourados, tá? A gente está aguardando para poder, né, prescrever para os casos de síndrome gripal os pacientes que estão dentro dos critérios, tá? A dose, tá? É um comprimido de 100 miligramas, administrado simultaneamente por via oral, tá? 2 vezes ao dia, então de 12 em 12 horas durante 5 dias. Então, o tratamento ele tem ali 10 comprimidos, né? Na verdade, são comprimidos separados, né? A associação, então, deve ser administrada assim que possível, após o resultado do teste viral. Então, não pode esquecer que tem o tempo certo para administração, dentro do primeiro ou quinto dia de sintomas, né? Então, no máximo, no quinto dia após o início dos sintomas, para estar dentro do critério, né? Então, a gente não pode parar e pensar, né? Porque senão perde o time e o paciente perde a chance de utilizar. Lembrando que é uma estratégia muito boa, além da vacina, claro, né? De todas as doses de reforço para idoso, que é eles que estão evoluindo com o SRAG, eles que estão necessitando de internação e eles que estão morrendo hoje. Tá? Então, a gente espera que esteja o mais rápido possível disponível aqui na nossa cidade, né? No nosso município, deve depender aí de manifestação e publicação de nota, né? Ou de todo o fluxo de como será aqui em Dourados, tá? Em Campo Grande já está acontecendo. Para quem não estaria autorizado, então, que foge do critério, né? Para início de tratamento e pacientes que requerem hospitalização, né? Manifestação grave ou crítica, nos pacientes de SRAG, para profilaxia, pré ou pós-exposição para prevenção da infecção, tá? Não entra para profilaxia, isso não existe, não tem estudo para isso, tá? Eu desconheço, ou se teve, não teve benefício nenhum, tá bom? Para o tratamento de casos assintomáticos, não tem critério também, para uso por mais de 5 dias também não. E o medicamento nunca vai substituir a vacina na prevenção, certo? Diminuição de circulação de vírus, diminuição de casos com gravidade, né? E aí a nossa paz de volta. Em relação ao Paxlovid, né, tem a particularidade de que ele já está sendo comercializado pelas farmácias, né? Se eu não me engano, a Droga Sil já começou a disponibilizar, pelo menos o que eu vi, amigos, não sei se aqui em Dourados, mas colocando, se já no estado já está disponível, no máximo até semana que vem, dia 20, já vai estar nas farmácias, tá? Porém, a grande dificuldade de acesso a ele será o custo, tá? Então, já estamos falando até de 3 mil a 4 mil reais no tratamento, aí ia ser de forma privada, né? Então, é difícil ser acessível, né, para toda a população, tá bom? Esse é o grande porém. Também tem para uso no SUS, né, dessa doação também única que foi feita pelo Ministério da Saúde aos estados, para distribuição aos municípios, a quantidade não é tão grande e também há toda a necessidade de comprovação, né, dos municípios prestarem conta para os estados e esses para o Ministério, né? Então, precisa de notificação, tá? Dando cópia de notificação e preenchimento de um formulário para prescrição também, tá? A nota do Estado está explicando tudinho. Então, se sair uma nota do município, também vai constar isso daí. Para prescrever, tem que ser feito um formulário do Google, né? Para justificar a utilização, tá? Esperamos que um dia isso fique, né, dentro da rotina de prescrição, distribuição, dispensação, conforme foi feito para o oseltamivir, né? O famoso Tamiflu. Melhorando aí o acesso à população, tá? Bom, lembrar, né, tem que colocar os tratamentos que são contraindicados, a gente sabe que isso daqui foi, né, aí pauta para muita coisa, mas lembrar que o Instituto Nacional de Saúde, né, o NIH, as referências mundiais, a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, a Sociedade Brasileira de Infectologia, vão contraindicar isso por motivos óbvios, né, de falha de publicações que mostrem benefícios com evidências robustas ali na utilização terapêutica e profilática de cloroquina, hidroxicloroquina, associada à azitromicina, lopinavir, ritonavir, que é um antiviral, né, utilizado no tratamento de HIV,
também foi utilizado para tratamento do Covid no início, não mostrou benefício. Ivermectina profilático-terapêutica, e a gente vê a história de pessoas utilizando ainda quinzenalmente até hoje. Colchicina, corticoide inalatório também, né, sem nenhum benefício. Tá? O OMS não recomenda, não tem recomendação científica séria nenhuma. Aqui um recado, né, para colocar para vocês em relação aos óbitos por síndrome respiratória aguda grave, que ocorre geralmente dentro dos hospitais, né, porque é onde os pacientes vão estar assistidos, né? Então, lembrar que o Estado, né, coloca ali também os protocolos dentro dos hospitais, enfim, a nossa rotina envolve o Estado por conta da nossa dependência direta do laboratório central, né, em Campo Grande. Então, todo óbito por SRAG, independente do tempo de início de sintomas, hospitalização, deverá ter a amostra de suave encaminhada ao LACEN, né, para testagem tanto do painel viral, para fechar o caso mesmo, qual foi a causa desse SRAG, né? Nós precisamos saber, para ter indicadores, para saber o que está acontecendo, para saber que vírus está matando, né, a nossa população, por exemplo, tá? Então, é muito importante fechar os casos com diagnóstico laboratorial, por isso a obrigatoriedade publicada lá dentro da nota do Estado. Então, se já tem um PCR anterior, né, não precisa realizar um teste rápido, nem outro RT-PCR, né, tem os pormenores, que são óbvios, né. Realizar teste rápido em todos os óbitos por SRAG sem diagnóstico prévio de COVID. Então, chegou, morreu, foi a óbito muito rápido, né, então não deu tempo de coletar o SWAB, né, fazer um teste rápido de COVID ali, né, tentar fechar o diagnóstico sempre. Todo o óbito por SRAG, tá? E aqui um recado final, então, para vocês, lembrar que a higienização das mãos, né, é uma ferramenta barata, fácil, de fácil acesso, tem os produtos disponíveis no nosso hospital, né, todo mundo acostumou com a utilização do álcool gel bastante, não só no serviço de saúde, como fora, e que previne não só as doenças virais, né, de transmissão por contato, mas também a disseminação de bactérias multiresistentes, né, e previne tantas outras doenças. Então, o hábito aí de higienizar as mãos nunca vai cair, né? Então, é sempre uma oportunidade de estar lembrando, tá? Então, obrigada. Estamos disponíveis na unidade de vigilância em saúde, tá? Para alguma dúvida que surgir aí no nosso dia a dia de rotina, tá? Então, um abraço a todos, obrigada pela atenção e oportunidade.